na Rádio Bandeirantes. 5h26, CPI da pandemia hoje no Senado foi encerrada, claro, com a abertura da ordem do dia em plenário, mas depois de uma confusão na sala onde ocorrem ali os depoimentos. Hoje o depoente era o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, passou bom tempo por lá respondendo aos senadores, mas a confusão se deu depois dele ser questionado pela senadora Simone Tebet, que fez uma explanação ali longa, que ela já fez inclusive em outras sessões da CPI, sobre o contrato do governo com a Precisa para a compra da vacina indiana Covaxin, né? Ela já apontou essas documentações, equívocos, enfim. Ela leu cada detalhe do contrato. Foi longo, inclusive. E aí ela passou a palavra para o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, que reagiu dessa forma aqui e aí descambou. Bem, senadora, com todo respeito à senhora, eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de inverdades aqui. Não faça isso. O senhor pode dizer que eu falei inverdade, mas não me peça para fazer algo que eu sou senadora da República. A senhora me chamou de gavetador, me chamou do que quis. Agora deixa o presidente. Pela ordem, senhor presidente. O ministro pode dizer, que eu disse inverdade, mas ele não pode dizer que eu devo ler de novo todo o processo. Não é meu papel ler o contrato com você. É o papel de Vossa Excelência. E Vossa Excelência não fez. Todo o clima está exaltado. Não pode chamar o menino de gavetador. Mas é coordenador, isso é um moleque. Como menino mimado. Não me chama de menino mimado, eu não lhe agredi. Não se trata. A senhora está totalmente descontrolada. Me atacando. Não. Você está descontrolando. Rapaz! Rapaz! Você está sendo machista. Meu amigo, você está pensando que está onde? É um moleque, rapaz. Desculpa. Presidente. Está pensando que está onde, rapaz? Moleque que tá aí. É a hora que o ministro da CGU chama a senadora de descontrolada e ele perde a razão, né? E a coisa descamba de vez. A sessão foi na sequência encerrada. O presidente Omar Aziz suspendeu a sessão por risco ali de eventuais agressões. E o relator da CPI, Renan Calheiros, decidiu considerar o ministro investigado. Cláudio, queria ouvir sua opinião, eu só queria passar a palavra para a Lana, né, que era a nossa dama da nossa mesa, para ter a opinião dela, para a gente discutir esse assunto hoje na CPI. Só para contextualizar para o nosso ouvinte, Cris, na fala da senadora, ela apontou que a Controladoria Geral da União não analisou o contrato da Covaxin previamente, como aconteceu no caso da Pfizer, que isso já indicaria que poderia haver algum tipo de irregularidade. Ela tem acompanhado a miúde aí os detalhes dessa tentativa de compra das vacinas da Covaxin, apontou várias fragilidades no contrato, e é esse o papel da CPI da pandemia. E ela indicou na fala dela que ele seria engavetador geral, de alguma forma, como se ele estivesse protegendo o governo. E ali é que ele responde... Ela criticou, inclusive, a participação dele numa coletiva com o ministro Queiroga. Isso, né? Como se ele estivesse agindo como advogado do governo, né? E não mais do como advogado do governo do que como controlador geral. E ali, ministro da Controladoria Geral da União. E aí, os senadores começam a fazer barulho e quem ofende não é a senadora Simone Tebet, mas na hora de reagir, aí o ministro diz que ela está descontrolada. Imediatamente o advogado dele pega no braço. Não sei se vocês repararam, quem acompanhou a gente ao vivo pela internet pode ter visto isso no vídeo. Depois esse vídeo tá rolando bastante na internet. A reação do advogado é: segura, não faça isso. Vou explicar para quem não sabe que isso é machismo do mais puro e simples, do que a gente encontra todos os dias. Toda mulher que conquista um lugar de fala tem que enfrentar esse tipo de argumento baixo. Por quê? Porque você não consegue enfrentar com ideias, você quer desqualificar o outro. E desqualificar é a forma mais baixa de enfrentar alguém, quando você não tem argumentos, né? Então, é um ato de machismo, sim, dizer que uma mulher não consegue ser racional, que ela reage de maneira descontrolada, como se ela tivesse sido guiada pelas emoções. Mulheres não poderiam trabalhar, não poderiam votar, porque elas têm um período ali no mês. Ou quando você é um pouco mais firme, alguém te fala: você está de TPM? Isso é machismo. Não é porque eu sou mulher que eu tenho menos razão ao defender um argumento com firmeza. Se eu tenho firmeza, eu sou mulher, eu sou descontrolada. Se é um homem que tem firmeza, ele tem coragem. Olha como ele é coerente, não é? Então, por favor, parem com isso. Parem com isso de dizer que uma mulher descontrolada, que ela
é machismo, foi deselegante e fora do microfone, depois de uma conversa mais tranquila, ele pediu desculpa para a senadora e eles seguiram em frente, porque se enfrenta um outro numa CPI ou em qualquer outro diálogo com ideias, senão não há diálogo, Cris. Ô Cláudio, a CPI caminhava para uma situação tranquila, e aí deu um pinote, um giro de 180 graus aí, terminou em confusão hoje. CPI que deveria terminar nesta semana, Cláudio, e aí agora já uma perspectiva de adiamento de relatório, enfim, o trabalho vai se arrastando por aí. O que aconteceu foi o seguinte, né? O ministro do Wagner Rosário vinha muito bem, inclusive deixando muito claro ali a desinformação dos senadores que não pareciam ter se preparado adequadamente para o interrogatório, mas perdeu a razão quando fez essa referência aí à senadora Simone Tebet, né? Ele tem ali uma conotação machista, assim, um viés machista que ficou evidenciado, mas o que ficou também evidenciado na CPI, mais uma vez, é que o direito de insultar é só dos senadores. O direito de atacar é só dos senadores. Quando indignado ou ferido em seus brios, o depoente, seja quem for, reage a isso, aí a turma cai matando em cima dele, né? Ou seja, quem senta ali para prestar esclarecimentos não tem o direito de ficar indignado com os insultos que houve. E isso a gente assistiu hoje mais uma vez. O Wagner Rosário, ele tem muito boa reputação aqui em Brasília e não é de hoje. Né, não é do atual governo, ele já foi ministro de outro governo, do governo anterior. E ele, ao contrário, ele tem a reputação de ser um homem de bem, direito, né, comprometido com o combate a irregularidades de uma maneira geral, tem feito um trabalho bastante consistente nessa direção. Para ele, ouvir insultos que ele ouviu deve ser, de fato, algo muito difícil. Como de resto, é difícil para todo mundo que tem a consciência tranquila ali que ele parece ter do cumprimento do dever. O que a gente observa é isso, né? A CPI que, acusa, e com razão, aliás, né, por causa da expressão que ele usou, essa coisa do descontrolada, senadores descontrolados, tem ali uma conotação que sempre atribui às mulheres reações emocionais, né, quando se espera delas reações racionais. Isso é uma velha alegação machista, né, que absolutamente, quando se trata ali de parlamentares, isso é descabido, né, isso não dá para tolerar. Ela própria disse depois que ele, no meio da confusão, ele acabou pedindo desculpas a ela, etc. e tal. Ela, inclusive, minimizou muito ao final dessa confusão toda, durante a coletiva, ela minimizou muito esse assunto, né? E é isso. Qual é a diferença do ministro depondo como testemunha para o ministro como investigado? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. É só... é meio que chamar um de feio e o outro chamar o outro de bonito. É mais ou menos essa a consequência, né, como a gente vai observar no futuro próximo. Agora, a gente espera mesmo de todos, né, sobretudo dos senadores, que tem ali o comando do espetáculo, né, um pouco mais de respeito às pessoas, né? Os senadores que acusam o Wagner Rosário de haver feito uma declaração machista, e ele fez mesmo, são os mesmos que, quando tem mulher ali depondo, eles crescem para cima dela, né? E humilham, eles destratam, eles ofendem, e fica tudo por isso mesmo, né? E ninguém é chamado ali de machista. Mas, de qualquer maneira, a gente, novamente, né, a gente espera, os cidadãos do país esperam que os senadores tenham mais compostura, né, no trato com as pessoas. Não custa nada, pode ser duro nas perguntas, né, mas com um certo respeito. Hoje o ministro foi chamado de moleque de recados, foi chamado de uma série de coisas, houve uma citação ali que pareceu bastante grave, comparando ele a um personagem de Vidas Secas. É uma comparação ruim, porque é injusta, né? Com relação à questão do personagem Fabiano, que batia na mulher, batia no filho, batia na cachorra-baleia, mas depois ele se afrouxava diante do chefe, não sei o que e tal. Está se afrouxando diante de quem, o ministro? Eu não consigo
Não consigo entender qual a relação disso, né? E se foi uma relação qualquer do ponto de vista pessoal, né, dirigida especificamente ao ministro, isso é ainda mais grave porque o ministro muito recentemente perdeu a esposa que se matou. Ele enfrentou um drama terrível, né, familiar, ele e o filho dele. Enfim, o fato é que precisamos de mais serenidade na CPI, né? Não apenas dos senadores, mas também dos depoentes. Agora, os depoentes não estão habituados àquela guerra de guerrilha onde muitos políticos se sentem à vontade, né? Olha, se repetir esse comportamento dos senadores, certamente se repetirão respostas grosseiras, respostas mal educadas dos depoentes que comparecerem à CPI. Hoje nós tivemos uma operação em Brasília que envolveu o ex-ministro da Saúde. Só desculpa, Cris, enquanto você concatena ali, só para encerrar o argumento aqui, essa discussão sobre a deselegância do ministro, acho que os ministros também podem trabalhar um pouquinho mais isso, né? O ministro Queiroga protagonizou um vídeo terrível nos Estados Unidos fazendo um gesto obsceno. Ele é ministro da Saúde e mostrou ali uma insanidade, né? Que é reagir de maneira inadequada, principalmente quando você pode estar sendo gravado o tempo todo, mas não só por isso, né? Não é a ética do vídeo, porque você tem que ser coerente e educado e representa um país. E é só para pontuar que também tivemos essa deselegância, né, nas últimas 24 horas, que foi um vídeo do ministro Queiroga mostrando o dedo para pessoas que estavam fazendo um protesto na saída do presidente ali em Nova York. O presidente enfrentou pequenos protestos em vários pontos na chegada e saída ali daquele discurso da ONU. Pequenos mesmo os protestos, mas muito barulhentos. E aí o ministro se descontrola e faz uma grosseria sem tamanho, que eu acho que deve deixar os apoiadores do presidente ou as pessoas que realmente acreditam que o ministro está fazendo um trabalho técnico um pouco desapontadas, né? Com certeza.